A paz, Senhor Jesus, irmãos, como vai? Aqui é o Felipe André. Eu gostaria nesse vídeo, irmãos, estar passando alguns conselhos para vocês a respeito, né, sobre o assunto aí que eu propus no vídeo. Eu estou contando meu testemunho e nesse testemunho eu vou estar falando um pouco sobre pornografia e masturbação. Não é fácil, viu, gente, tá com a cara aqui na tela aqui falando essas coisas, mas eu num dia já estive preso nessas coisas e se eu estou livre dessas coisas, eu preciso divulgar isso, porque muitos jovens estão da igreja mesmo, estão presos nessas coisas, estão precisando de ajuda, sabe? Então, se você aí tá preso nisso, ou se você por mais que não esteja preso, mas queira ver o vídeo para aprender como argumentar com as pessoas, como ajudar elas, as que estão presas, é lógico, né? Acompanhe o vídeo aí, que eu vou até contar do meu testemunho. Então, não vai ser só uma palavra sobre eu não vou estar dando uma palavra aqui só com base no que a Bíblia diz, mas eu vou estar contando a minha história e como a Bíblia ela me ajudou, entende? Então, eu vou estar falando aqui, irmãos, mas aqui, ó, eu tô com a cara aqui mais próxima da tela, viu, irmãos? Porque o som tava saindo muito baixo, então eu prefiro ficar aqui mais pertinho e o som sair melhor do que eu ficar longe e o som não sair. Eu espero que vocês possam ficar de olho aí no conteúdo, beleza? Então, a pornografia, irmãos, ela é tanto pecado, tá beleza? É pecado e é uma doença, tá beleza? A pornografia não é simplesmente só um pecado e só uma doença. É os dois, sabe? É algo viciante. Existem pecados, irmãos, que eles são no corpo, existem pecados que eles são fora do corpo. Se a gente pecar se masturbando, a gente está pecando no corpo, sabe? E o nosso corpo, Deus não fez ele para ir contra as leis de Deus, sabe? Deus fez ele para a gente andar na lei do Senhor, entende? Então, quando você estiver uma mulher, você estiver casado, ou se você é uma mulher, você estiver casada com um homem, né? Como a Bíblia diz, você vai poder sentir o prazer ali com o seu cônjuge e etc. Mas isso, irmãos, é quando vocês estiverem casados. Antes disso, o nosso prazer, esse prazer ele não nos é lícito, entende? Então, quando as pessoas ficam aí masturbando e tal, isso é pecado diante de Deus e Deus vai cobrar das pessoas, certo? Então, a gente vive hoje numa sociedade muito é, sensual, né? Então, acaba que para o homem, esses conselhos aqui são mais para homens, né? Porque eu não consigo dar aqui conselhos para as mulheres aqui, mas caso as mulheres quiserem assistir o vídeo e ver se tira alguma coisa de aproveito, também seria bom, né? Então, continuando. A sociedade ela é muito sensual, né, irmãos? E para quem é homem sabe que é muito difícil para a gente resistir, porque as mulheres estão usando umas roupas muito tendenciosas, sabe? Muito provocante, entende? Então tudo isso vai infiltrando a própria televisão, toda hora é beijo, 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 toda hora a mulher lá na cama com o cara e a gente vai vendo aquilo e tudo aquilo ali vai entrando pro nosso consciente, entende? Então, subconsciente, perdão. Então, com isso, irmãos, o nosso corpo ele foi feito para quando a gente vesse essas imagens, significa que seria os nossos olhos estariam vendo uma coisa que está acontecendo. Então, o nosso corpo ele começa a se preparar para uma relação sexual. Porém, irmãos, como a gente acaba vendo essas coisas na televisão, a gente acaba vendo aí no telefone, na imagem, na propaganda, às vezes, do YouTube, e aí a gente vai vendo e tudo aquilo ali vai entrando pro subconsciente da gente, e vai chegar uma hora que a gente não vai resistir, entende? E aí a gente acaba entrando no mundo da pornografia. E é muito perigoso, porque alguém pode pensar, né? Às vezes a pessoa mais velha e tal pode pensar, mas, né, deixa os garotos se divertir e quando eles casar, isso vai passar. Irmãos, eu tenho testemunho de pessoas que até casados, eles
eles ficam presos na pornografia e casados. Eu não sei como que funciona isso, porque eu não passei por essa experiência, mas eu já ouvi pessoas contando, sabe? E faz sentido, porque o nosso coração, irmãos, tá sendo uma conversa, né? Mas eu vou citar versos bíblicos também, viu? O nosso coração, irmãos, Deus plantou um vazio, ou melhor, quando Deus fez o homem, Adão, Eva, lá no jardim e tal, ele estava próximo dos dois, certo? Deus tinha uma presença muito grande com Adão, com Eva. Só que a partir do momento que eles foram desobedientes à palavra do Senhor, eles foram expulsos. E aí, desde aquele dia até hoje, todos os seres humanos carregam um vazio dentro do coração, que é um vazio de a falta de Deus, porque a gente estava muito perto de Deus. E aí, quando a gente pecou, a gente se distanciou do Senhor. Deus continua no mesmo lugar, mas a gente se distanciou. E quando a gente se distancia, irmãos, fica um buraco no nosso coração. Então, quando você vai na pornografia, quando tem pessoas que elas ficam, né, trabalha, ganha muito dinheiro e tal, e compra casas e terras e vai comprando. Todos esses essa forma de agir é porque não é um buraco que está no coração da pessoa, tá faltando Deus na vida dela. Isso é muito sério, entende? E esse buraco que tá faltando não é só nenhuma pessoa, é em todos. Só que tem uns que sabem disfarçar melhor do que outros. E esse buraco é a falta de Deus. O único que pode completar esse vazio é Deus de novo. Se você encher ali de Deus, sabe? Ou melhor, se você abrir as portas para Deus encher você. Porque se você manter as portas fechadas, Deus não vai te obrigar a crer nele. Você tem que crer por uma escolha sua, né? A gente tem o poder de escolha. Então, irmãos, esse buraco que tem aí na gente, a pornografia nunca vai te satisfazer o suficiente. Isso que é uma prova? Tá. A prova é que quando você começou a entrar nessas coisas, você às vezes se masturbava com uma foto, às vezes sem nada, né, ou uma foto. Depois você se masturbava com um vídeo e isso era de uma em uma semana e passou de 2 vezes na semana e depois foi 3 e depois 4 e depois todo dia. E vai só piorar, irmãos, sabe? Essa geração minha, ela estamos criando um grupo de pedófilos, porque acaba que quando o homem ele fica vendo essas imagens, ele vai se tornando muito carnal. Então, deu vontade, ele vai lá e faz. A carne vai comandando ele. E eu vou falar mais a respeito disso. Mas a pedofilia, o homem ele vai se tornando incontrolável. E nessa incontrolável do homem, muitos estrupadores vão sendo gerados, muitos pedófilos, tudo isso vai sendo aflorado, entendeu, irmãos? E só Deus nessa aí, porque não tem outro cara. Isso vai acontecer. Não é uma questão eu tô dizendo. Não, irmãos, está acontecendo. Se você é cego, surdo e mudo e não está conseguindo enxergar isso, é porque você é cego, surdo e mudo, mas está acontecendo. E a situação só vai piorar, irmãos, sabe? Infelizmente a nossa sociedade ela não faz o que é errado, porque senão a polícia vai ver. Não faz isso, senão não cola na prova, porque senão o professor vai ver. Não faz isso, porque senão a polícia vai ver. Não. Mas a partir do momento em que não tem uma polícia, que não tem um professor, que não tem isso, as pessoas fazem o que é errado. Então elas estão com medo de serem vistas pelos outros. E a gente não faz o que é certo só por isso. A gente faz o que é certo porque tem que ter um princípio no seu coração, que aquilo é certo. E a partir do momento que uma coisa é certa, você deve fazer ela. Se você sabe que uma coisa é errada, você não precisa ficar pensando qual é a punição, entendeu? Então, como a pornografia é uma coisa que ninguém. Você não vai fazer se masturbar na frente do seu pai, da sua mãe. Mas a partir do momento que eles não estão te vendo, aí a história muda, né? Aí pode. É lógico que não. E esse pensamento tá errado, entendeu? Porque não é certo, entendeu?
Aí, e isso vai sendo trabalhado na mente das crianças, está sendo trabalhado na mente dos adultos, e tá pervertendo uma grande geração, irmãos. Satanás está cegando os olhos das pessoas para elas não conseguirem ver o retorno de Jesus. O Filho de Deus vai mandar sinais para falar: eu tô indo. Jesus não vai chegar do nada. Isso não acontece, né? É porque Jesus ele tem que mandar sinais que ele está voltando. Mas então, irmãos, Jesus ele vai mandar muitos sinais. Isso está lá em Apocalipse. Vai ter trombetas, vai ter taças, vai ter muitas coisas para avisar as pessoas que Jesus está voltando, entendeu? Então, e aí as pessoas vão estar cegas, elas não vão entender. Por quê? Por causa da pornografia que vem pelo telefone. Então, tome muito cuidado com o seu telefone, tá beleza, irmãos? É, Ao invés de você entrar pro quarto e fazer todos esses tipos de coisa, entre no seu quarto, tranca a porta, fecha a janela e ora ao teu pai em secreto. E ele vai te escutar. Peça a Deus, Senhor. Primeiro você precisa confessar, primeiro você precisa enxergar o estado na lama que você tá. Você precisa entender que você precisa da ajuda de Deus. Aí depois você vai se ajoelhar na cama que eu digo, né? No pé da cama, né? O joelho no chão, eu coloco os braços assim na cama e tal. E aí você ora para Deus. Senhor, eu confesso que eu tô errado, que eu tô preso na pornografia e eu preciso da sua ajuda para sair. Eu preciso da sua ajuda para me libertar desse mal. Me ajuda, Senhor. E se você orar dessa forma, vai começar a brotar uma raiz dentro de você para você ir e essa raiz aí crescendo e vai dando um broto e vai dando frutos e e você fala, Senhor, eu quero ser um ministro seu, eu quero ser um sacerdote rei do Senhor, eu quero ser um ministro do nosso Deus, eu quero ser um ministro do Senhor, meu Deus. Eu quero servir o Senhor, eu sei que eu estou errado, me ajuda a sair disso. Se você orar dessa forma e pedir auxílio a Ele em nome de Jesus, Ele vai te libertar, irmão. Agora, se você e é claro, isso é diariamente, peça essa ajuda, me ajuda, Senhor, a te obedecer. Eu sei que eu estou errado, mas eu creio que o Senhor tem poder para me ajudar. E se você for fazendo assim, Deus vai ir te libertando. Ele vai te dar força para você sair da pornografia, sabe? E você não vai sair da pornografia de um dia para o outro, no estalo e tal, né? Aceitei Jesus, agora a minha vida mudou. Assim, é lógico que sua vida vai mudar sim, mas vai levar um tempo, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, desde que eu comecei a ler a Bíblia até eu realmente, definitivamente parar, eu levei mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses. Eu não lembro ao certo, né, irmãos? Mas foi uns 2 meses e meio, 3 meses para eu largar definitivo a pornografia. Eu comecei a ler no livro de Samuel, e aí, quando eu ia lendo, a Bíblia ia entrando na minha cabeça e não ia tendo espaço para eu pensar naquelas coisas. O seu espírito vai começar uma guerra com a carne. E aí você precisa da ajuda do Senhor Jesus, te mandar o Espírito Santo, para o seu espírito unido ao Espírito do Senhor, em juntos, entrar em combate com a sua carne e você conseguir obedecer à lei do Senhor. Agora, se você se entregar aos desejos da sua carne, o seu espírito que vai ser escravizado, entendeu? E aí você vai ser escravo das suas vontades, entende? Então, quando um estrupador estrupa uma pessoa, um pedófilo, é porque a carne dele tá mandando no. Ele perdeu a racionalidade, né? Nós somos racionais, Deus nos deu inteligência. E aí, ao invés da pessoa usar essa inteligência, ela tá sendo escrava das vontades da carne dela. Porque por mais que uma pessoa sinta uma atração por algo, por alguém, ela não precisa necessariamente ser dominada pela vontade que ela tem. Porque aquela vontade é da carne dela, é para satisfazer a carne. Agora, a partir do momento que a gente se sujeita ao espírito, aí sim, aí a gente vai produzir bons frutos, porque
Os frutos do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade e todas essas coisas. Eu não me lembro, isso está em Gálatas 5, no verso 22 e 23. Então, irmãos, eu gostaria também de estar comentando aqui, né? Vamos agora para os comentários bíblicos. Em Marcos 12, no verso 30, Jesus ensina assim, que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o teu entendimento e toda a sua força. Então, irmãos, para você amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, significa que você precisa, né, amar a Deus dessa forma. Então, a pornografia na vida sua, ela vai desviar o seu coração, porque o seu coração não vai estar em Deus, vai estar na pornografia. A sua alma vai ser desviada de Deus também. O seu entendimento, sua inteligência, a sua sabedoria, ela vai bloquear, porque se você estiver preso na pornografia e for ler, por exemplo, até a Bíblia mesmo, vai ter uma venda nos seus olhos, você não vai entender o que você está lendo, né? Ou pelo menos você não vai ter revelações, você não vai conseguir entender por que são 7 igrejas, e 7 igrejas são 7 castiçais, e os castiçais são onde tem luz, e a luz, né, tem fogo e o fogo emite luz, ou seja, a igreja é luz. Isso Jesus fala em Apocalipse 1, 2, 3. E por que a gente não entende essas coisas? Por causa da pornografia, isso tampa os olhos da gente. E é lógico, né? Não é só isso, né, irmãos? Eu só quis dar um exemplo. Então, e o entendimento até de uma forma mundana, porque por mais que você não seja cristão, né, eu digo isso por mim mesmo. Quando eu não era cristão, a pornografia cegava até o meu entendimento. Na escola, o desempenho vai ser péssimo. No trabalho, seu desempenho vai ser ruim, porque você fica pensando só naquilo e o grau vai só aumentando, porque não tem nada para te frear você não avançar nessas coisas, né? Então, e vai só aumentando, 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 e você só fica pensando naquilo, só pensa em bobagem. As suas amizades vai ser uma porcaria. Meus amigos são muito gente boa. Entretanto, eles estavam presos nessas coisas. Então, o que acontece? Eu quero levar Cristo até eles. E se eles se arrependerem, nós podemos ter até uma amizade que vai durar para sempre, vai ser uma amizade eterna em Cristo. Agora, se a pessoa fica nesses tipos de coisa, é muito difícil de ter uma amizade com pessoas assim. Entende, irmãos? Então, agora eu gostaria de falar que para tudo tem perdão, viu, irmãos? Deus, ele quer nos perdoar. Então, eu queria dar o exemplo aqui da mulher samaritana. Ela teve 5 maridos e ela já estava no sexto. E Jesus chega para ela e ela foi perdoada, entende? Lógico, se ela permaneceu na fé e tal, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, irmãos, é que ela, mesmo com 5 maridos, já estando no sexto, pensa para você ver. Os evangélicos de hoje, se estivesse lá, ia, né, apedrejar Jesus ali naquela hora, né? Porque como que Jesus estava conversando com uma mulher que teve 5 maridos e já estava no sexto? Então, e Jesus conversando com ela, né? Então, sorte nossa que não tinha nenhum evangélico ali para apedrejar Jesus, né? Mas então, irmãos, se teve perdão até para aquela mulher, eu digo isso, viu, gente, o que eu acabei de falar ali agora, não porque a mulher estava certa, mas é porque ela tinha direito de se arrepender, entendeu? Então, voltando aqui agora o que eu ia dizer. Então, se até aquela mulher teve o perdão de Deus, por que você acha que você não pode ter? Você pode estar lendo a Bíblia e se você cair, se levanta, irmão. Ora a Deus e fala, Senhor, eu quero ser eu quero que a sua raiz brota em mim, Senhor. Eu quero ser uma árvore que estende as raízes até os ribeiros e que dá folhagem e dá o fruto de mês em mês e que a folhagem nunca murchará. Como fala lá no Salmo 1, lá fala, eu não me assento com os escarnecedores, com as pessoas que zombam, né? Principalmente zombam de Deus, não tem como você se associar com essas pessoas.
Mas aí ele fala, mas eu busco, o meu prazer está na lei do Senhor. Olha que bonito, irmãos. Eu consegui me libertar da pornografia porque eu comecei a ler a Bíblia e aquilo ali vai meditar. Você começa a pensar naquilo e vai excluindo, e aí tudo aqui você vai sendo limpo, irmãos. Ler a Bíblia tem feito muito bem para mim, foi me limpando, 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 e não foi fácil, sabe? Principalmente porque o evangelho que eu escutei não era o verdadeiro. E quando a gente não vive um evangelho verdadeiro, isso acaba dando força para a carne da gente. Aí complica tudo, né? Porque imagina você ser um calvinista, um adventista, um judeu e ter problemas com masturbação, aí complicou tudo. Mas, graças a Deus, eu não faço mais parte daquilo e ficou para trás. Então, irmãos, continuando, você precisa então buscar sempre agradar o Senhor, beleza? Então, eu espero que os irmãos possam ter gostado aí do estudo. Eu peço para que vocês venham compartilhar, dar like, comenta aí se você já teve problema com pornografia, se você conhece alguém que tem, e dá dicas aí nos comentários, sabe? Como vencer a pornografia, porque as pessoas precisam disso. E se você já venceu a pornografia, você precisa se manter firme. Não dê ocasião para o pecado. Porque o mundo é muito sensual. Se você ficar vendo coisas sensuais na televisão, no telefone, e ver toda hora, toda hora, toda hora, toda aquela sensualidade vai entrando na sua mente e o nosso corpo é como eu disse, ele é preparado para, quando vê essas coisas, ele querer se preparar para ter uma relação, mas não é o momento, irmãos. Então, se mantenham firmes, irmãos, porque, como fala em Hebreus, sem santidade nós não veremos o Senhor, sabe? Então, ao invés de você ficar pensando, por que que eu não consigo me libertar da pornografia? Por que que você não tenta experimentar pedir ajuda a Deus? Estende as mãos e fala: Senhor, eu confesso que eu estou errado, me ajuda a mudar. E vai orando, orando, e você vai conseguir, irmão. Tá beleza? Eu depois posso dar mais dicas, eu contei meu testemunho aí, tá beleza? Então, eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, né? Eu ia finalizar o vídeo ali, eu acabei estendendo um pouquinho mais. Então, eu espero que os irmãos tenham gostado e fique na paz, Senhor. Muito obrigado. Fique com Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca